Bem, amigos do canal, estamos mais uma vez aqui convidando um grande profissional. Hoje nós vamos trazer o Túlio Martins para falar um pouquinho de TPM com a gente, né? Ele vai dar algumas, né, explanações, algumas inserções do tema, que é muito vasto, né? A ideia aqui não é exaurir o tema, e sim dar um pouquinho do viés e depois ele contar um pouquinho do que ele já passou aí na carreira dele. É com você, Tulio. Boa noite, muito obrigado, André, pelo convite. Agradeço pela oportunidade de estar aqui transmitindo esse conhecimento sobre TPM. Eu sou apaixonado, um entusiasta do TPM, já estou há alguns anos trabalhando e atualmente também trabalho com TPM. Então, o TPM está aí no meu dia a dia, quase que às 24 horas do dia. Fazendo uma introdução, eu sou consultor de TPM e também formado em engenheiro mecânico. Trabalho aí com TPM há mais de 10 anos, então já passei por indústrias automobilística, indústria do setor de alimentos, setor de embalagens. Então, venho fazendo todo esse trabalho de implementação do TPM desde então. Comecei lá como operador e hoje faço a implementação do TPM nas empresas, aplicando todos os pilares, toda a metodologia que o TPM tem, a manutenção produtiva total. E aqui nós vamos falar sobre os 8 pilares do TPM. Para iniciar, o TPM ele tem a sua base, que é o 5S. Então, para a gente poder implementar um TPM na empresa, nós temos que ter o 5S implementado. Sem ele, a gente não consegue alavancar as ações, as atividades de implementação do TPM. Por isso que ele vem na base, ele suporta todos os outros pilares. Então, o que é? O TPM ele é a fundação, né? Ele funda o TPM, ele faz a fundação ali para poder suportar todos os pilares. E ele é composto nesses 5 sensos, né? Que é classificar, utilizar, definir a ordem, a organização, limpar, que é criar formas para não sujar, padronizar, também para poder executar as atividades de utilização, de organização, de limpeza, e sustentar, que é a autodisciplina, é ter disciplina na execução de todos os outros sensos ali. Então, este é a nossa base para a implementação do TPM. Iniciando os pilares, o manutenção autônoma é um dos principais pilares do TPM. E o que é o pilar de manutenção autônoma? É o operador ser dono do seu equipamento. Então, por isso que ele tem o grande paradigma que da minha máquina cuido eu. Essa é a grande frase, o grande resumo do pilar de manutenção autônoma, que o operador ele vai ser responsável por cuidar do seu equipamento. E o que a manutenção autônoma faz, então? Ela limpeza, ela melhora a acessibilidade, desenvolve os padrões, capacita as pessoas, faz inspeção no equipamento, organização, que também já entra junto com o 5S, eficiência nas suas atividades. E a manutenção autônoma, ela é restaurar as condições de base do equipamento. O que são essas condições de base? São o equipamento limpo, o equipamento está limpo, o equipamento está inspecionável, o equipamento está lubrificado, fazendo pequenos reparos. Então, tudo isso é o operador que vai fazer. Ele que é responsável por manter o seu equipamento nas condições básicas de funcionamento. Sem isso, a gente não tem um equipamento aí que vai ter produtividade, segurança, qualidade. Então, o pilar de manutenção autônoma ele é responsável por manter as condições básicas dos equipamentos e dos processos e também desenvolver os operadores para serem os donos do seu equipamento. Outro pilar é manutenção planejada, que é executar a manutenção, é tornar o equipamento mais disponível, mais confiável, eliminar, ele busca a zero quebras, ele quer alcançar a zero quebras nos equipamentos para que o equipamento esteja disponível para a produção. Então, aqui nós vamos criar rotinas de manutenção, vamos desenvolver os operadores, vamos transferir habilidades técnicas de inspeção, de pequenos reparos para a operação, e o manutentor poder fazer manutenção preventiva, manutenção preditiva,
redução dos custos de manutenção. Então, este é o pilar de manutenção planejada. E nós temos também o pilar de melhoria específicas ou melhoria focada, que ele é responsável por mapear todas as perdas da fábrica, da unidade, dos equipamentos, e direcionar os esforços para reduzir aquelas perdas. Então, ele tem uma visão ampla de todo o processo, de onde estão ocorrendo as perdas, para que ele possa direcionar cada pilar a atacar a perda específica referente ao seu pilar. Então, o melhoria focada vai direcionar o pilar de manutenção planejada a atacar o equipamento que mais quebra, o que tem maior número de quebras. Vai direcionar o manutenção autônoma aonde tem quebras por falta de condições de base, aonde precisa melhorar a performance, onde precisa reduzir setup. Então, ele que vai nos direcionar aonde atacar e ele é responsável por fazer a gestão desses projetos para reduzir as perdas, desperdícios, os custos que nós temos nos nossos processos. Então, como está falando aí na imagem, faça com que pequenos grupos de funcionários trabalhem juntos de forma proativa para obter melhorias regulares e incrementais na operação do equipamento. Então, ele traz essa visão de nós sempre temos que estar melhorando, seja pequenas melhorias, seja grandes, sempre estar fazendo melhorias no nosso equipamento para ter o equipamento, buscar os 3 zeros, né? O TPM ele tem o viés de buscar o zero, que é o zero quebra, zero defeito, zero acidente, e através desse pilar de melhoria focada, de melhoria específica, nós vamos eliminar as perdas, ele vai nos direcionar para qual perda. E para fazer tudo isso, nós precisamos capacitar as pessoas, nós precisamos desenvolver habilidades nas pessoas. Então, nós temos o pilar de educação e treinamento, que ele é responsável por capacitar as pessoas nas habilidades técnicas, comportamentais, desenvolver as pessoas para que elas possam executar todas as atividades, desenvolver um projeto, implementar os passos da manutenção autônoma, implementar os passos da manutenção planejada, saber como agir quando acontecer algum problema. Então, ele vai fazer toda essa gestão de matriz de habilidade para poder desenvolver as pessoas e, assim, a gente buscar o resultado, eliminando os gaps de conhecimento, de habilidades. Temos o pilar de segurança e meio ambiente, segurança, saúde e meio ambiente, que é o pilar SSMA, que, assim como o pilar de manutenção planejada busca zero quebra, o pilar de segurança, saúde e meio ambiente, ele busca o zero acidente ambiental. Ele vai trabalhar para a gente ter um ambiente seguro, um ambiente saudável, um ambiente que não prejudica o meio ambiente, e assim as pessoas vão trabalhar com menos estresse, com ergonomia da forma correta, para que eles não tenham nenhuma doença ocupacional, nenhum acidente, incidente. Esse é o objetivo do pilar de saúde, segurança e meio ambiente. Manutenção da qualidade, que a gente vai buscar aqui o zero defeito, nós não queremos produzir produtos com defeitos. O TPM, ele busca que nós não devemos produzir, nós temos que criar condições para que o equipamento produza produtos bons. Porque quando a gente produz e faz inspeção, isso é um desperdício, isso é uma perda. E o TPM ele não quer, ele quer eliminar as perdas. E o pilar de manutenção da qualidade, ele vai buscar criar as condições para zero defeitos no produto. Então, através de ações nos equipamentos, nós vamos buscar o zero defeitos, para a gente não produzir produtos com defeito. Então, como está ali, projete a detecção e prevenção dos erros no processo de produção, aplicar análise de causa raiz para eliminar as fontes recorrentes dos defeitos de qualidade. Então, aqui esse é o nosso objetivo, zero defeito, criar condições para não produzir produtos com defeito. O controle inicial, ele nos direciona para conhecer os nossos equipamentos, que quando for ter novos equipamentos, a empresa for adquirir novos equipamentos, novos processos, tem que desenvolver, tudo aquilo que nós aprendemos com a implementação dos outros pilares, esse pilar aqui já vai trazer
tudo isso dentro dentro dos novos equipamentos, para a gente não precisar de passar tudo aquilo que a gente sofreu lá com a implementação dos outros pilares. Então, ele já tem que vir um equipamento linkando com manutenção planejada, ele já tem que vir com um plano de preventiva, um plano de preditiva, linkando com manutenção autônoma, ele já tem que vir sem fontes de sujeira, sem locais de difícil acesso, com um checklist de limpeza, de inspeção e de lubrificação. Então, ele vai pegar todo esse aprendizado para a gente ter novos equipamentos, para poder ter, assim que startar esse equipamento, ele já atingir o máximo de eficiência dele, o máximo de produtividade. Então, ele vai melhorar os novos equipamentos. Este é o controle inicial ou gestão antecipada dos equipamentos. Então, no dia a dia, você pode encontrar tanto controle inicial, gestão antecipada de equipamentos. O pilar de gestão administrativa, ou TPM Office, ou gestão, rotinas administrativas. O que é esse pilar? Ele busca eliminar as informações, os processos administrativos que não agregam valor ao nosso produto, ao nosso processo. Então, aqui eu gosto de dizer que ele o produto dele é informação. Então, nós temos que ter a informação no momento certo, a quantidade certa, para não ter retrabalho, eliminar a papelada que não agrega valor, para a gente poder produzir de forma ininterrupta, produzir cada vez melhor, com processos que realmente agregam ao nosso processo. Então, esses são os 8 pilares do TPM. Deixa eu parar aqui. E falando assim da minha experiência, eu já passei por indústria automobilística, passei por indústria alimentícia. Na automobilística, apliquei bastante a manutenção, eu fui co-líder dos pilares de manutenção autônoma, manutenção planejada, onde a gente desenvolveu projetos junto com qualidade, com segurança. Passei por indústria alimentícia, onde eu peguei linhas desde passo 1 a passo 6 de manutenção autônoma, que já é uma linha muito avançada, que a manutenção autônoma ela tem 7 passos. Então, o primeiro passo é a limpeza inicial, a limpeza profunda ali do equipamento, limpeza e inspeção. O passo 2, eliminar as fontes de sujeira e locais de difícil acesso para a gente poder reduzir o nosso tempo de limpeza e manter as condições básicas do equipamento. Passo 3, criar os padrões provisórios, transferir atividades de lubrificação. Então, é bem importante também esse passo. No passo 4, a gente transfere atividades para a operação. Então, a manutenção transfere atividades para a manutenção e a gente foca na máquina, no M-máquina, para eliminar os defeitos, os problemas que ficaram dos 3 primeiros passos, as perdas residuais, para a gente poder, com essas inspeções, essas atividades que vão ser transferidas para o operador, ele conseguir eliminar todas essas perdas. No passo 5, a gente vai fazer uma inspeção geral de todo o nosso processo, de todo o nosso equipamento. Então, nós vamos acrescentar, vamos melhorar nossas rotas, nossas atividades, fazer o nosso padrão, melhorar o nosso padrão provisório. No passo 6, é uma autogestão de todo o posto-trabalho. Então, ele sai do foco de somente equipamentos e passa para fazer a gestão de todo o posto de trabalho, de toda a linha. E o passo 7, que são a manutenção autônoma totalmente implementada. Eu passei por todas essas até o passo 6. Peguei linhas que estavam há bastante tempo já paradas no passo 4, há 4 anos, mais ou menos. Então, tivemos que fazer todo um trabalho, um retrabalho de engajamento para poder levantar a moral das pessoas, engajar as pessoas novamente, para voltar a ter resultado e a gente conseguir avançar na implementação do TPM. E, por último, eu estou numa empresa que eu peguei a implementação do TPM praticamente do zero, que tinha poucos meses, então tivemos que implantar pilares, iniciar os passos de manutenção autônoma nas linhas. Então, nós tínhamos somente uma linha, iniciamos hoje, tem 6 linhas que estão já nos passos de manutenção autônoma, desenvolvendo passo 1, passo 2.
a linha piloto desenvolvendo passo 3, indo para o passo 4, e com isso tivemos que implementar os pilares, desenvolver as pessoas, capacitar, todo esse trabalho aí de implementação do TPM. O que o TPM busca, né? Ele busca aumentar a produtividade, reduzir custos, eliminar os riscos de acidente, e com isso a gente precisa ter todo esse trabalho dos 8 pilares. Não tem como um pilar trabalhar sozinho, ou eles estão ligados. Então, se um não roda direito, isso influencia no outro, que vai influenciar lá nos operadores, que são quem estão realmente executando as atividades do TPM. Então, eu gosto, assim, eu falo que é divertido, é bem legal esse trabalho de implementação, capacitação, ver o operador, você vê um operador que somente apertava um botão na máquina e isso era o dia dele. Hoje você já vê ele discutindo indicadores, discutindo o OE, por que tem essa perda, o que ele vai fazer, o que ele precisa de ajuda do pilar de manutenção autônoma, o que ele precisa de ajuda da manutenção planejada, o que ele precisa de ajuda da qualidade, para poder desenvolver as atividades dele e, assim, bater as metas dele. Então, o TPM, ele é um método de gestão que as empresas utilizam para poder aumentar a produtividade, reduzir custos. Isso ele tem as dimensões, né, que é o PQCDSM, que é produtividade, qualidade, custo, entrega, segurança e moral. Então, dentro dessas dimensões, cada pilar ali tem a sua contribuição para atingir a estratégia, os resultados que a empresa busca. Fazendo um resumo do TPM, assim, um pouco da minha experiência que eu tenho com o TPM, seria esse conteúdo para poder ajudar aí as pessoas a saber mais um pouco do TPM. Quem quiser procurar também depois, tem bastante conteúdo que eu publico nas redes sociais sobre TPM, então diariamente tem falando de alguma ferramenta, de algum conceito, de alguma experiência, de alguma situação que eu passei sobre o TPM aí. Excelente, Tulio. Eu adorei a apresentação. Foi simples e claro, né? Direto ao ponto. O mais importante, assim, a gente é mais uma ferramenta que a gente precisa do engajamento das pessoas, né? Eu acho que a gente pode comprar. Ontem eu também estava conversando com o gestor de PCP e a gente conversou bastante sobre implantação de sistemas e compra de pacote, né, de sistemas milionários, e daí as empresas investem, mas no fundo a gente precisa do engajamento das pessoas, onde elas devem ser bem treinadas, e a engrenagem, né, os pilares, como você bem citou, eles têm que estar em harmonia, tem que estar uma entrega, e a partir do ponto onde as pessoas entenderem, né, o conceito, entenderem o princípio de tudo aquilo ali, é onde elas vão entender o resultado que pode alcançar usando a ferramenta, e é ali, a base de tudo, né? Eu gosto de usar essa imagem que a base de tudo são pessoas, então nós temos que desenvolver pessoas para a gente melhorar os processos. Sem desenvolver as pessoas, a gente não tem melhoria de processo, a gente não vai ter uma implementação dos pilares, nós não vamos ter um 5S. Então, eu gosto muito de usar essa imagem que pessoas são a base. O equipamento, o processo, ele é apenas um material didático para a gente desenvolver as pessoas dentro do TPM. E não foi nem combinado, né? Não. Conforme eu fui falando, você já teve um insight, Uhum. mas pô, é isso aí, cara. Assim que eu expor o vídeo aí pra galera, a gente já faz a amarração com as suas redes, com o seu conteúdo. A ideia é do ganha-ganha. Então todo mundo está nesse processo de parceria aí, de troca de conhecimento, todas as Sim. partes. E da minha parte aqui também, o que precisar da gente, a gente está aberto aqui para parcerias, para acompanhar, para trocar ideia, e agradecer mais uma vez aí pelo seu tempo, numa noite aí, né? Que a gente sabe depois de um dia trabalhoso aí, é cansativo, mas agradecer seu tempo aí e a excelente explanação do tema aí de TPM. Obrigado, cara. Eu que agradeço pela oportunidade, estou sempre
Sempre que precisar, pode me procurar, estou disponível, tem meus contatos. Sempre que precisar de falar de TPM, de algum trabalho, de algum material, pode me procurar. Gosto de falar, gosto de conversar, de participar desses debates sobre TPM. E assim que, quando você tiver o link e tudo certinho, você me passa, eu também vou divulgar nas minhas redes sociais, para todo mundo poder alcançar. Esse mundo da melhoria contínua, ele é muito grande, a gente tem espaço para todo mundo, eu falo, nós não somos concorrentes, são todos parceiros, sim, tem espaço para todo mundo se ajuda, e cada um com a sua experiência, sempre aprendendo um com o outro aí. Agradeço, muito obrigado mesmo pela oportunidade de poder participar do seu canal aí. Muito obrigado mais uma vez e sempre crescendo. Obrigadão, Tulio. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Tchau.